É só falar então de alguns casos de algumas retas especiais. Que retas são essas? São retas que elas são paralelas aos eixos ou então paralelas aos planos coordenados, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, se eu tô lá no R3, eu posso ter algumas retas especiais que são paralelas a alguns objetos do plano. Então, por exemplo, a reta R é paralela ao eixo Z. Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Certo? Porque elas têm a mesma direção. Então, eu posso ter outra reta, por exemplo, uma reta assim. Essa reta, eu vou chamar ela de S. S é paralela ao eixo Y. Tá? Não ficou muito paralela, mas é para ser. Assim, a pontinha dela sempre dá uma subidinha. Paralela ao eixo Y. Eu poderia ter também uma reta que é assim. X, Y e Z, que ela é mais ou menos assim. Estou só pintando aqui para dar uma ideia do que eu quero fazer. Opa! Acho que é mais fácil apagar aqui. Assim. O que eu quero dizer com esse desenho? Imaginem que vocês estão iluminando desse lado aqui, estão jogando uma luz desse lado, tá? E o que vai acontecer? Essa reta ela vai refletir uma sombra na parede lateral, que é o plano X e Z. Então, essa reta também é considerada uma reta especial, tá? RST, essa reta T, ela é paralela ao plano XZ. Então, aqui em laranja e roxo, nós temos retas que são paralelas aos eixos, e aqui em azul claro, nós temos um exemplo de uma reta que é paralela a um plano coordenado. Tá? Então, essas retas também são retas especiais. O que elas têm de especial nessas... o que tem de especial nessas retas? Quando eu faço o meu vetor diretor, que é o que eu falei para vocês, A, B e C, eu disse que o A, o B e o C, eles não poderiam ser iguais a zero, nenhum deles. Então, quando uma das entradas do vetor for igual a zero, nós não podemos encontrar as equações simétricas da nossa reta. As outras estão definidas, as simétricas a gente não consegue, tá? Então, nesse caso, essas coordenadas nulas indicam que a reta é paralela a algum dos eixos coordenados ou a algum dos planos coordenados. Então, é isso que a gente tem de especial. Toda reta que é paralela ou a um eixo ou a um plano, uma das coordenadas vai ser igual a zero. Então, eu vou ter A igual a zero, ou B igual a zero, ou C igual a zero. Uma das três vai ser zero, e isso vai indicar para mim que essa reta é uma reta, digamos assim, especial. Ela é paralela a algum dos planos. Tá? Então, a gente vai ver essas retas aqui. Vou dar um exemplo de uma equação vetorial. Então, diz assim, o exemplo da apostila é esse. Deixa eu sumir o negócio ali. A reta R que passa pelo ponto menos 1, 2 e 4 e tem a direção do vetor 2, 3 e 0, tem equações paramétricas dadas dessa forma. Percebam que aqui você tem a coordenada Z do vetor diretor, que é o vetor V, sendo igual a zero. As equações paramétricas, elas sempre vão ser assim, x, y, z, as coordenadas do seu ponto, mais t vezes a coordenada do vetor. Para t variando. Essas sempre são as equações paramétricas da sua reta. Sempre esse formato, o ponto sozinho e o vetor multiplicando o parâmetro t. Percebam que aqui eu tenho o ponto
com coordenadas menos 1, 2 e 4, e essas coordenadas estão aqui, sozinhas na sua equação, tá? E multiplicando o vetor t, o vetor v, perdão, temos o vetor que tem coordenadas 2, 3 e 0, só que como a última coordenada dele é 0, aqui a gente não escreve. Aqui, na verdade, é mais 0, deixa eu fazer primeiro isso, depois circular, mais 0 vezes t. Só que como é vezes 0, a gente não coloca esse valor da coordenada, certo? Então, nas equações paramétricas de uma reta que é paralela a um dos eixos ou paralela a um dos planos, vai sempre faltar um desses t's. Então, aqui a coordenada que está faltando me indica que o z do vetor v é igual a 0, como a gente viu ali anteriormente. Então, se eu só tivesse a equação assim, sem saber quem é o ponto e quem é o vetor, eu consigo determinar ainda assim o ponto, porque eu sei que o ponto é quem está sozinho e o vetor é quem está multiplicando esse parâmetro t, tá? Vetor v com coordenada z igual a 0. Opa. Ok? Então, analisando o vetor diretor, o que vai acontecer é que, se o seu vetor... Ah, isso foi bom porque eu cobrei no trabalho de vocês, que eu lembrei agora. Corrigi ontem. Se o seu vetor diretor tem coordenada z igual a 0, então significa que isso aqui é verdade. O produto escalar do seu vetor, que tem coordenada a, b e 0, e do vetor k, que tem coordenadas 0, 0 e 1, que a gente já conhece no espaço, o produto vetorial desses dois, o produto escalar desses dois caras é igual a 0, porque vai ficar somente essa multiplicação aqui, que vai dar 0. Então, essa reta, ela é paralela ao plano coordenado XY, ou X ou Y em algumas notações, tá? Deixa eu ver só se tá aqui. Deixa eu só desenhar ela aqui. Por que que eu sei que isso é verdade? Eu vou olhar para a coordenada que é 0. Bom, a coordenada que é 0 é a terceira coordenada. Se a terceira coordenada é 0, significa que o produto escalar com k é igual a 0. O que significa quando o produto de dois vetores são 0, pessoal? Cobrei no trabalho, cobrei na atividade de acompanhamento. Eu olho para isso, falei vetorial de novo. O produto escalar é 0. O que isso significa? Ângulo reto. Eles fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, significa que lá no espaço, eixo x, y e z, você tem o seu vetor k, que pode ser representado em qualquer lugar, mas a gente vai representar ele aqui em cima do eixo. E você tem um vetor v, que é perpendicular ao k. Em azul. Perpendicular, ele poderia ser assim, que vai dar um ângulo de 90 graus, quando eu colocar um do ladinho do outro aqui, certo? Ele poderia ser assim também, ó, que vai dar um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, mas ele poderia ser também, sabe como? Ele poderia ser assim também, ó. Porque ele está no chão e o K é esse eixo vertical saindo aí do XY. Qualquer um desses vetores vai fazer um ângulo de 90 graus com o vetor K. Certo? Poderia ser qualquer outro vetor aqui, também vai formar o ângulo de 90 graus. Basta colocar os dois, um do ladinho do as extremidades dos vetores juntas, você vai ter um ângulo de 90 graus. Então, isso significa que a sua reta vai ser paralela ao plano XY, paralela ao chão, porque ela precisa estar perpendicular ao eixo Z, perpendicular ao vetor K, tá? Então, é esse tipo de análise que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que olhar para o vetor e verificar, então, se ele é paralelo a um plano ou então a um eixo. Vamos ver todos os casos, tá?
Se você tem duas coordenadas nulas, então significa que o seu vetor diretor é múltiplo ou do i, ou do j, ou do k. E se ele é múltiplo a um desses vetores, significa que a sua reta é paralela aos planos coordenados. Perdão, paralela aos eixos coordenados, porque vai ficar uma configuração desse jeito. Então, você tem um vetor diretor, aqui nesse caso ele tem coordenadas A e B nulas. Então, o teu vetor diretor é C vezes o vetor K, porque ele só tem essa última coordenada. Então, o teu vetor diretor é múltiplo do vetor K, ele é paralelo ao vetor K, e, consequentemente, a sua reta é paralela ao eixo Z. Ok? Então, se você tem um vetor diretor que é paralelo ao vetor diretor do eixo, você tem duas retas paralelas, o eixo e a sua reta R. Esse caso é um pouco mais simples. Como é que ficam as equações simétricas? Da mesma forma, eu não tinha A para passar dividindo, então fica só x igual a x1. Eu não tinha B para passar dividindo, fica só y igual a y1. E aqui, como eu tenho esse t, mas não tenho com quem igualar, a gente deixa aquela parte das equações paramétricas do mesmo jeito, tá? Aqui não existem equações simétricas, somente as equações paramétricas da nossa reta. E os outros dois casos são análogos. Se o seu vetor diretor tem apenas a segunda coordenada, significa que ele é paralelo ao J. Se ele é paralelo ao J, ele é paralelo ao eixo Y, como vocês estão vendo aqui. Então, o vetor, acho que é para cá. O vetor diretor da sua reta, nesse caso ele é paralelo. Até eu perguntei para vocês no trabalho, né? O que são dois vetores colineares? Aí muita gente respondeu. São dois vetores que têm a mesma direção, mesmo que eles tenham sentidos contrários, como está na figura aqui representado. Tá? Eles têm sentidos contrários, mas eles têm a mesma direção, porque eles estão sobre retas paralelas, que é o eixo Y e a reta R. Então, nesse caso, também não existem equações simétricas. Como eu não tenho coordenada, como a coordenada x do vetor é 0 e como a coordenada z do vetor é 0, ficam dessa forma, nas paramétricas, e aí o y mantido com o parâmetro t. Ou simplesmente, a gente pode escrever também nesse caso, x igual a x1, z igual a x1, z igual a z1, também é uma outra forma de representar as equações da reta nesse caso, porque isso está dizendo que o seu x está fixo e o z está fixo e a variável y, ela é variável. Também é uma outra forma que pode aparecer as equações da reta, tá? Então, quando vocês virem equações da reta dessa forma, isso significa que o x é igual a x1, o z é igual a z1, e em geral a gente coloca que t, que o y é igual ao parâmetro t, porque o y varia da mesma forma que o meu t varia. Quem manda aqui nessa reta é só o y. Por que isso é verdade? Se eu tenho uma reta como essa, que é paralela ao eixo y, o x dela está fixo. Deixa eu fazer em outra cor aqui. O x dela está fixo e ela vale x1 para todo mundo. Então, todo mundo aqui que está em cima dessa reta tem coordenadas x1. O z dela está fixo, porque a altura dela também está limitada. Então, a altura de todos os pontos aqui também são z1. A única coisa que varia, então, eu andei x para frente e z para cima. Pronto, cheguei nesse ponto que eu estou marcando agora em laranja. A única coisa que vai variar nessa linha reta é se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então, por isso que a gente diz nesse caso que os seus pontos da reta têm coordenadas x1, z1 e t, ou y, onde y pertence aos reais. O seu y varia. Porque o quanto eu venho para frente ou para trás está fixado, e vale x1. O quanto eu vou para cima ou para baixo está fixado,
e vale Z1. E aqui a gente só vai ter uma variação se eu vou para a direita ou para a esquerda. Se eu vou para a direita, eu monto a reta para esse lado. Se eu vou para a esquerda, eu monto a reta desse lado. Ok? Então, também é uma outra forma de representar equações dessas retas especiais. Se a gente disser simplesmente, ó, o seu x está fixo, o seu z está fixo e o y varia entre todos os números reais para que essa reta seja definida. Ok? E o terceiro caso, então, que é o caso que está faltando, é onde o seu vetor tem coordenadas b e c igual a 0. Se ele é dessa forma, ele é paralelo ao i. Se ele é paralelo ao i, significa que o vetor v e o i são colineares, são paralelos, e, portanto, a sua reta é paralela ao eixo x. Da mesma forma que eu fiz ali antes, nesse caso, o seu y está fixo. Então, quanto você vai andar para a direita ou para a esquerda está fixado. Quanto você vai andar para cima ou para baixo está fixado. O que vai variar aqui é simplesmente o x. Então, a partir desse ponto que eu estou marcando aqui em laranja grandão, eu só tenho que decidir se eu vou para trás. Vou marcar do lado aqui. Se eu vou para trás ou se eu vou para frente. Isso vai ser dado quando eu variar o meu x. Tá? Então, é como se eu pegasse um pontinho e andasse ou para frente ou para trás, a gente tem a nossa reta R, que é paralela ao eixo x. E a mesma forma, como eu não tenho variação no y, como eu não tenho variação no z, eu posso escrever a equação dessa forma. Aqui t pertence aos reais, ou então simplesmente deixar o y fixo, deixar o z fixo. Isso fica subentendido que a variável x é a variável, é o parâmetro que está variando. Y igual y1, z igual a z1. Se o meu vetor apresenta apenas uma coordenada nula, então esse é o primeiro caso, nós temos que o vetor é ortogonal a um dos eixos. Se o vetor é ortogonal a um dos eixos, a minha reta vai ser paralela aos planos coordenados, tá? Isso porque, como eu falei antes, você tem um vetor, que é o vetor i, j ou k, e todos os outros, independente se eles têm na direção do eixo x ou não, todo outro cara que está no chão, digamos assim, vai ser perpendicular, tá? Qualquer vetor que estiver no chão é perpendicular ao eixo z, é perpendicular ao vetor k, tá bom? Então, aqui a gente vai ter essas três situações possíveis. Então, vamos ver os três casos. Então, o que vocês têm que lembrar? Se tiver uma coordenada nula, significa que esse vetor é ortogonal a um dos eixos, porque ele é ortogonal ou a x, perdão, ou a y, ou a j, ou a k. Se ele é ortogonal a um dos vetores da base canônica aí, significa que a reta é paralela aos outros eixos. E aí, portanto, ela é paralela ao plano que é definido por esses outros eixos. Então, nós temos três casos. Se o A for zero, então tem um desenho aqui para me ajudar. Se o A for zero, significa que eu tenho um vetor assim. Zero, B e C. Se a primeira coordenada dele é zero, significa que ele é perpendicular ao vetor I. Então, o produto escalar entre V e I é zero. Então, o teu vetor I está aqui, no eixo X. Deixa eu desenhar ele aqui do lado. O nosso vetor I está aqui no eixo X, então imaginem que aqui é o eixo Y. Todos os outros vetores que estão contidos nesse plano, deixa eu desenhar assim. Desenhar pra cá. Porque eu não quero cobrir o I ali para não ficar. Todos os vetores que estão aqui, então como se ele fosse assim, os vetores estão na parede lá de trás e o teu vetor I está saindo dessa parede.
Ele é um vetor perpendicular a essa parede. Então, todas essas retas vão ser paralelas à parede. A parede é o plano YZ, ok? Então, se a primeira coordenada é 0, significa que o teu vetor é perpendicular ao eixo X e a sua reta, então, é paralela àquela parede lá de trás. Certo? Aqui tem um exemplo de uma reta que é paralela. Ó. A reta está aqui, tá vendo? Ela é perpendicular ao vetor I, então o vetor diretor dela faz um ângulo de 90 graus com o seu vetor I, então ela é paralela a toda essa parede aqui. Claro que vale o negativo também, né? Mas podemos pensar assim, que ela é paralela ao plano Y, formado por Y e Z. Mesma coisa, se eu pegar uma luz e jogar aqui do X para trás, você vai ver lá a sombra da sua reta lá na parede. Ok? Então, o que está acontecendo aí? Você tem uma reta, o vetor diretor da sua reta é algo assim, e ele faz, então, um ângulo de 90 graus com o eixo X. Tá bom? Então, estou representando aqui o vetor diretor. Nas equações simétricas, como é que ficam as equações simétricas de uma reta igual a essa? Nas equações simétricas seria assim, igual a A, só que o A é 0, então ele não pode dividir a sua reta. Então era assim, deixa eu colocar aqui, mais T vezes A, só que esse T é igual a 0, então a gente não pode passar o A dividindo para o outro lado, a gente mantém a equação simplesmente como sendo x igual a x1. Ok? Então, na equação simétrica, onde o A é 0, não vai aparecer aquelas duas igualdades, todas elas iguais. Vai aparecer simplesmente x igual a 1. Então, quando vocês olharem esse tipo de equação, vocês sabem que ela se encaixa naquela equação onde você tem uma reta paralela a um dos planos, aí vocês vêm aqui e dão uma olhadinha em qual plano que ela vai ser paralela. Ok? Então, A igual a 0, eu tenho uma reta R que tá aqui em cima, né? Vetor diretor é perpendicular. O teu vetor diretor é perpendicular ao eixo X, porque ele é perpendicular ao vetor I, então ela é paralela ao plano que sobra, que é o plano envolvendo Y e Z. Que ponto? I. Os outros dois casos são análogos àquele ali. Se o seu B for 0, significa que o seu vetor V é da forma A, 0 e C. Consequentemente, o vetor que é perpendicular ao V é o vetor J. Então, V é ortogonal a J. E, consequentemente, V é paralelo, J é o eixo Y, então é paralelo ao eixo X e Z. Novamente, eixo X e Z é a parede aqui, plano X e Z é a parede lateral aqui. Então, você tem uma reta que é perpendicular, que é perpendicular ao eixo Y e é paralela, então a sombra dessa reta está nessa parede lateral, que é o plano X e Z. Do mesmo jeito, a equação simétrica dessa reta, eu teria assim, y igual a y1 mais t vezes b. Como o meu b é 0, ele não pode passar dividindo, a equação simétrica fica simplesmente y igual a y1. A parte do x e do z fica igual, não muda, tá bom? E o terceiro caso, então, é aquele que a gente viu esse aqui, né? Não, esse aqui, isso. A gente viu esse caso, tá? Então, o terceiro caso, a gente tem um vetor com a coordenada c igual a 0, então ele é A, B e 0. Se ele é dessa forma, significa que ele é perpendicular ao vetor K, então V é perpendicular ao K. Se ele é perpendicular ao K, ele é perpendicular ao eixo Z. E se ele é perpendicular ao eixo Z, significa que a sua reta é paralela, ou o vetor
é paralelo ao eixo Z, então é o outro, os dois que sobram, Z, XY. XY. Você tem um vetor que é perpendicular ao K, aqui tá meio desenhadinho de lado, assim, então a sua reta é paralela ao plano de baixo, paralela ao chão, ok? Então esses são os três casos. Cada zero no vetor diretor significa que ela é paralela a um eixo ou a um plano. O segundo caso, então, as equações simétricas, do mesmo jeito que as outras, ficam, então, Z igual a Z1, porque a equação era assim, mais T vezes C. Esse C é zero, então ele não pode passar dividindo, fica simplesmente essa parte da equação para definir as equações simétricas da sua reta. Esse também é um exercício, tá? Exercício 20, item A da lista de exercícios de vocês. Cite um ponto e um vetor diretor dessa reta que é dado dessa forma, tá? O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que, como ela está desse jeito, eu estou falando das equações simétricas da minha reta. As equações simétricas, elas são sempre dessa forma, tá? X menos as coordenadas do ponto, e embaixo as coordenadas do meu vetor, A, B e C. Professora, mas como é que eu vou lembrar disso? Não precisa lembrar, porque todas elas vêm da equação vetorial. P é igual a mais T vezes o vetor V. Quando você isola o T nessa equação vetorial, você vai ficar assim, P menos A sobre V, digamos assim, igual a T. Tá? Isso aqui é só um lembrete. Isso, matematicamente, eu não posso fazer essa conta aqui que eu fiz do lado. Mas isso vai me dizer que primeiro vão estar as coordenadas do meu ponto, que é o ponto P. Depois vão estar as coordenadas do ponto que eu conheço, que é o ponto A. E embaixo vão estar as coordenadas do seu vetor diretor, que é o vetor V. Então, é uma forma de lembrar essa organização da equação simétrica da sua reta, tá? Ali em cima, eu não tenho essa parte de baixo no Y. Se eu não tenho a parte de baixo no Y, como Y é igual a 1, significa que é porque eu não podia dividir embaixo. Significa que o meu B do vetor é igual a zero. A parte de baixo do vetor é igual a zero. Ok? E aí eu vou olhar para essa equação que eu marquei aqui cada um dos elementos. Então, ela está da seguinte forma. X mais 1 sobre 3 é igual a Z sobre 4. E eu tenho Y menos 1 igual a zero. Vou botar assim, Y igual a 1. O Y está fixo, o Y vale 1. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo um ponto e um vetor diretor. O vetor diretor vai ser sempre a parte de baixo dessas equações. Então, o meu vetor diretor vai ser a coordenada que está embaixo do x para a coordenada x do vetor, a coordenada que está embaixo do z para a coordenada z do vetor, e como não tem nada embaixo do y, significa que a coordenada dele é zero. Se não tem embaixo é porque não podia dividir, se não pode dividir é porque a coordenada é zero. E para o ponto, vou chamar aqui de ponto A, para o ponto você tem o valor que está junto com o x. Só que percebam que aqui na equação, aqui marcado em verde e laranja, está negativo, tá? O negativo é da fórmula. Então, significa que a primeira coordenada do seu ponto, a coordenada x do ponto é menos 1, a coordenada z do seu ponto é 3, porque o menos é da fórmula. Então, esse menos aqui faz parte da fórmula, tá? Cuidar com o sinal. E o y? O y vale 1. É isso que essa equação está dizendo para você, que o seu y vale sempre 1. O y está fixo. Isso aqui indica que o y é fixo e vale
sempre 1. É isso que essa equação está dizendo. Y é igual a 1. Para todos os pontos da sua reta, o seu y vale sempre 1, porque você não tem variação na segunda coordenada do teu vetor diretor. Então, eu tenho um ponto e um vetor diretor da reta, tá aqui um ponto e um vetor diretor da sua reta. O ponto A pertence à minha reta e o vetor é paralelo, ou seja, ele é um vetor que a gente chama de vetor diretor da minha reta, certo? Então, aqui são alguns casos especiais que a gente vai ter de equação simétrica da reta. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exercício também é o item A, porque tem mais 3 ou 4 itens lá na lista com o mesmo raciocínio, tá? Então, é interessante que vocês façam para treinar. Determine as equações reduzidas, então agora ele quer as equações reduzidas, da reta que passa pelo ponto 1, menos 2 e 4, e é paralela ao eixo X. Então, vamos lá. Eu tenho o ponto 1, menos 2 e 4. Vamos tentar fazer um desenho aqui. X, Y e Z. Me ajudem aí. Se eu estou dizendo que essa reta é paralela ao eixo X, ela é alguma coisa assim, ó. Ou ela tá aqui no chão, ou ela tá mais em cima, ou ela tá mais para cá, mas ela tem um formato assim, eu só não sei bem onde que é. Para isso eu teria que usar o ponto, tá? Desenhando o meu ponto, deixa eu ver mais ou menos onde vai estar. 1, menos 2 e 4, mais ou menos aqui assim. Quando eu desenhar o ponto, aí beleza, fixei a minha reta. Mas qualquer uma dessas retas é paralela ao eixo. Então me digam aí, se ela é paralela ao eixo X, quem que a gente pode usar como vetor diretor dessa reta? Vocês conseguem me dizer um vetor que é paralelo a essa reta? Pessoal? Quem está escrevendo? Vamos ver. Tá todo mundo acordado, dormindo aí? Ainda? Não? Tá, estão acordados? Beleza. Quem que é o nosso vetor? Se ela é paralela ao eixo X, eu posso usar como vetor diretor o vetor que dá a direção do eixo X. E um vetor que dá um vetor, tem vários, mas um vetor que dá a direção do eixo X é o vetor I. Posso usar outro vetor? Pode. Você poderia usar, então, aqui, se eu usasse o vetor I, seria o vetor com coordenadas... Peraí que eu não gosto de vermelho, eu gosto do rosa. 1, 0 e 0. Mas tudo bem, você pode usar qualquer outro vetor, desde que ele seja paralelo ao vetor I, tá? O I é o mais fácil, porque ele é o mais simples, mas poderia usar qualquer outro vetor. Então, aqui eu vou usar o vetor I, porque é um vetor mais fácil. Determine as equações reduzidas da reta. Para chegar nas reduzidas, tem que passar pelas outras, tá? Pelo menos pela vetorial. Então, aqui, o que eu vou fazer para chegar nas reduzidas? Eu vou a partir da simétrica. Aquilo que eu falei na aula lá, que era vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida, você tem que... Uma depende da outra, digamos assim. Então, eu vou fazer as simétricas. As simétricas são sempre assim. Sobre o vetor y menos o y do ponto sobre a coordenada do vetor, z menos a coordenada do ponto sobre a coordenada do vetor, tá? Então, essas são as minhas equações. Só que o meu vetor aqui é 0. Ixi, não posso dividir. Então, se eu não posso dividir esses meus vetores, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vai ser usar aquele caso que a gente acabou de ver anteriormente. As minhas equações vão ter y fixo, então o y vai ser igual ao y que eu conheço, que é menos 2. O z vai ser fixo, porque o z não varia, já que eu não tenho variação na coordenada. Não tenho variação aqui na segunda e na terceira coordenada do vetor, significa que o seu y e o seu z nunca variam, eles vão ser sempre menos 2 e 4, ok? Então, aqui estão as minhas equações. Y igual a menos 2, porque o y está fixo, porque eu não pude dividir, então é simplesmente igualar o y ao y de A.
Aqui eu não pude dividir o z, então é simplesmente igualar o z ao z do ponto que você conhece, e o teu x vai ser o seu parâmetro. Eu posso até escrever x igual a x de A, deixa eu escrever assim, mais t vezes o vetor, então x vai ser 1, que é a coordenada x do ponto A, mais t vezes 1, que é a coordenada do meu vetor. Essa aqui são as equações paramétricas, tá? Porque elas dependem desse parâmetro. Nas equações simétricas, a gente vai ter simplesmente, então aqui é um caso especial das equações simétricas, desse jeito. Equações simétricas não, perdão, reduzidas. O y está fixo, o z está fixo, e aqui fica subentendido que o x varia, que o x é variável. Então, eu fiz esse exemplo justamente para mostrar para vocês que nem sempre as suas equações... Deixa eu pegar o laranja. As equações simétricas, as equações reduzidas seriam dessa forma aqui, ó. Z igual a px mais q, tá? Isso aqui são as equações reduzidas em geral. Como que eu chegaria nas equações reduzidas? A partir das equações simétricas, eu faço as multiplicações cruzadas de x com y e de x com z, por exemplo, de x com z, e acho as equações reduzidas. Nesse caso, eu não posso fazer isso porque aqui embaixo o meu b e o meu c são zero. Então, aqui a gente tem um caso especial das equações reduzidas. Como eu não posso fazê-las dessa forma, porque o meu x varia, mas o meu y está fixo e o meu z está fixo, as equações reduzidas são desse jeito que vocês estão vendo aí em cima. Tá? Simplesmente y igual a menos 2, z igual a 4, indicando aqui que está subentendido que o x é variável e que o y está fixo e vale sempre menos 2, e o z está fixo e vale sempre menos 4. Só para vocês visualizarem mais ou menos geometricamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Você está no espaço x, y e z, negativo. Você sabe que o seu y é 2 unidades para a esquerda, então 2 unidades para a esquerda. Você sabe que o seu z são 4 unidades para cima, então 4 unidades para cima a partir daqui. Então aqui eu tenho o meu ponto. Esse é um ponto com coordenadas, deixa eu colocar aqui em geral. Esse ponto aqui tem coordenadas 0 para o x, porque ele está bem no plano aqui, menos 2 e 4. Esse é um ponto da minha reta. Só que tem variação no x, porque essa reta tem a direção do vetor y. Então, significa que a partir daqui eu vou para trás e para frente. Essa é a minha reta R. É uma reta que passa pelo ponto 1, menos 2 e 4, que está aqui. Aqui está o ponto A, com coordenadas 1, menos 2 e 4. E ela tem a direção do vetor y, então ela é paralela ao seu eixo. Ok? Aqui eu tenho 1 no x, 4 no z, mais ou menos, menos 2 no y. E eu tenho, então, essa reta. Sugiro que vocês depois, quando estiverem estudando, abram o GeoGebra, desenhem a reta, verifiquem, tá? Mais ou menos essa reta que eu tinha desenhado aqui em verdinho, que eu tinha marcado o ponto A. Então, para a gente encerrar, só uma observação, que os eixos coordenados, eles têm equações particulares, tá? Porque nos eixos coordenados, a gente tem, por exemplo, no eixo x, o y vale 0, o z vale 0 e o x varia. Então, a gente tem as equações dessa forma aqui, e o x varia, variável, variável.
aqui é o eixo X. Então, y está fixo, z está fixo e o x está variando. A mesma coisa no eixo y, o x não varia e o z não varia, então eu tenho o meu eixo. E no eixo z, a mesma coisa, o x está fixo, o y está fixo. Então, para cada um desses caras, deixa eu só desenhar aqui. X, y e z. No eixo x, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Só na direção do seu eixo, ou para lá, ou para cá. Então, a gente vai ter o nosso eixo x, tá bom? Nenhum desses acontece. A mesma coisa para o z, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, você vai ter o eixo z, e a mesma coisa para o y. Esse x e y igual a zero significa isso. X igual a zero, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, não há variação no eixo x. Y igual a zero, você não vai, perdão, né? O x é para trás e para frente. O x nem para frente nem para trás, o y nem para a direita nem para a esquerda, a única variação possível é a variação no eixo z. Ok? Então, quando a gente pega equações da reta, que são dessa forma, com valores fixos para x e y, ou só para x, ou só para y, é isso que ela significa, que o x vale zero para todos os pontos, que o y vale zero para todos os pontos, tá? Então, a equação significa aquilo que a reta realmente satisfaz.